Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, hoje nós temos a Bíblia em diversas versões, não é? Temos aqui, essa é a Bíblia King James atualizada. Temos em português também a Almeida Corrigida Fiel. Temos muitas publicações, né? Manuais bíblicos, livros de hermenêutica bíblica, teologia sistemática. Agora, uma coisa eu afirmo, que não foi por causa de Roma, ou da Igreja Católica Apostólica Romana, que nós temos a palavra de Deus em nossa língua. Porque Roma foi a principal perseguidora daqueles que traduziam a Bíblia para a língua de seus conterrâneos. Se dependesse da Igreja Romana, hoje nós não teríamos a profissão de tradutor bíblico. Não sei se vocês conhecem, duvido que conheça, né? Pouca gente conhece esse livro aqui, ó. O Livro dos Mártires, de John Foxe, ou John Fox, né? A primeira edição desse livro data de 1559 e foi publicado originalmente em latim, sendo que a primeira edição em língua inglesa surgiu em 1563. Apesar, né, da perseguição da Igreja Católica aos protestantes, seu destaque dessa obra, John Foxe, na verdade, ele inicia esse livro, os seus relatos, né, com detalhamento das terríveis chacinas cometidas pelos imperadores romanos, motivados pelo medo e pelo ódio aos primeiros cristãos. E ele finda esse período, né, nessa narração, foi 300 longos anos de perseguição, né, de tortura aos cristãos, que foi reduzida e depois suprimida apenas no reinado de Constantino, que encerrou essas perseguições e estabeleceu, pelo menos durante 1000 anos, a paz para a igreja primitiva. Entretanto, segundo esse livro, esse foi o tempo necessário para a Igreja Católica Romana se solidificar e se tornar o novo algoz dos cristãos, ou da verdadeira igreja, né? Da igreja primitiva, né? Que anda lado a lado, né? Os verdadeiros crentes andam lado a lado com essas, né? Com a igreja romana, né? Que sempre quis ser a igreja dentre as igrejas, né? Que se confunde, que quer se fazer confundir com o verdadeiro reino de Deus. Então ela se solidificou e se tornou o algoz dos crentes e reiniciou as implacáveis perseguições ao povo de Deus, através do convencimento de diversos reis da Europa de que o crescimento, né, daqueles que eram contra as doutrinas romanas, que foram taxados de protestantes por eles, que eram uma ameaça aos seus reinados. Mas principalmente porque esses protestantes desejaram e conseguiram traduzir a Bíblia, né, para a linguagem do povo, porque o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que é a linguagem comum do povo, né, porque as missas eram rezadas em latim.
E as pessoas eram ignorantes a respeito de Deus, a respeito da palavra, da mensagem da palavra. Agora, bom, e ele explica, né? Mas que espécie de ameaça era essa, que Roma via naqueles que desafiavam o seu poder? Agora começo a ser um discípulo. Não me interesso por nada do que é visível ou invisível, para que possa apenas conquistar Cristo. Que sobrevenham a fogueira e a cruz, que venham as feras selvagens, que venham a quebra de ossos e a dilaceração dos membros, que venha a trituração do corpo inteiro. Que assim seja. Quero apenas conquistar Cristo Jesus. Inácio, essa é uma fala de Inácio, que foi perseguido também, né? Foi um mártir da igreja. Então, grande parte dos mártires, primeiramente, foi excomungada. A excomunhão da estrutura da santa e poderosa Igreja de Roma. E foi condenada à heresia e queimada viva por questionarem muitas das doutrinas impostas pela Igreja Romana e por protestarem contra a idolatria a que o clero estava profundamente imerso. Então, qualquer um que não reconhecesse a autoridade suprema do Papa era lançado à fogueira, bem como os que não reconhecessem o apóstolo Pedro como fundador da igreja, como também algumas questões referentes ao sacramento no altar. Então, por causa da ideologia de Roma, contrária em grande parte à palavra de Deus, as pessoas eram mortas por não concordarem com esses absurdos, essas heresias. Bom, e para ilustrar, certa vez conversando com um amigo aí católico, né? É claro que ele discorda de que você leia a palavra de Deus e você compreenda simplesmente o texto, né? Não, porque isso aqui não pode ser interpretado, não. Quem interpreta é a igreja. Tá certo. Então você se faz um analfabeto funcional por causa da igreja. Né? Aí ele veio com um papo dizendo assim que o Papa é seu pai. Calma lá, meu filho. Que o Papa é meu pai, o cara não gosta nem de mulher. O Papa é meu pai. Agora, pai espiritual, só Cristo. É Deus. Jesus mesmo falou: a ninguém, né, chamai pai. Ou padre, no italiano, né? Porque um só é vosso pai, né? O Pai do céu. Então, o nosso pai, o seu pai, é Deus. Né? Você que é um cristão, não é o padre, né? E papa, papai, né? Então tá aí uma coisa que... Então, mostrei para ele na Bíblia, tá aqui escrito, cara. Né? Jesus falou isso aqui. Então não tem... Que interpretação você vai dar a isso aqui? Né? A ninguém chamais pai. Está escrito na palavra. Isso está escrito em Mateus 23, verso 9. E a ninguém na terra aqui, ó, nossa terra plana, né? E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Quer dizer, se você reconhece alguém aí como seu guru espiritual, você está errado. Porque o mestre é o ungido de Deus, Jesus Cristo. É o nosso único mestre. E o nosso único pai é Deus. Então você na terra não pode chamar outra pessoa de pai, não. Pai espiritual, não é? Então você dá atenção, né? Chamar um religioso aí qualquer de padre, né? Então isso aí está errado, né? E porque padre, pai,
É só o nosso Deus. Bom, então a Igreja Romana, né, representada por seus inquisidores, né, segundo esse livro, cardeais, bispos e arcebispos, não queria argumentar, não desejava dar espaço para aqueles que, por amor à Escritura, por amor a Deus, deram a própria vida para traduzir a verdade para o povo. Né? Então, John Hus, um exemplo aqui que ele narra, é sobre John Hus, 1369, e ele nasceu e morreu em 1415. Então ele foi um dos mártires cristãos que, quando de sua prisão, foi acusado de heresia e mesmo assim muitas vezes se mostrou disposto a mudar de opinião caso os cardeais os convencessem de que ele estava errado. Mas Roma não se dava ao trabalho de convencê-lo. Simplesmente lhe deu duas opções. Ou assumia que tudo que pregou foi mentira, ou era condenado à fogueira e queimado como herege. Hus preferiu a fogueira. Qualquer um que apresentasse a menor das ameaças à autoridade papal era exterminado. Homem, mulher, criança ou idoso. Outro grande exemplo de discípulo fiel de Cristo foi o mestre William Tyndale. Então ele fala de Tyndale, né? Que ele considerava que a causa de todo o mal no seio da igreja provinha unicamente, ou quase, do fato de as escrituras não serem expostas aos olhos do povo. Então era um tabu, né? A pessoa lê a escritura sagrada. E essa teologia aí deles, essa doutrina, ainda é muito acariciada, né, por líderes romanos que dizem, que afirmam que ninguém pode interpretar as escrituras não, viu? Só quem pode interpretar é o Papa. Então, como diz a Bíblia, né, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, Tyndale dedicou sua vida inteira à tradução da Bíblia para a sua língua materna. Ele foi perseguido e morto por isso. Fox não tem como objetivo denegrir a imagem da Igreja Romana, mas contra fatos não há argumentos. Verdade seja dita ao longo dos séculos, ao longo de tantos séculos, papas foram autores de tantas carnificinas em nome de Deus, quanto os imperadores romanos em nome de si próprios. E sabemos que no final dos tempos haverá a restauração do Império Romano. E o Papa será o seu líder espiritual. Então, não tem como você mentir sobre isso. Colocar panos quentes sobre isso. A verdade deve ser dita. É isso mesmo que vai acontecer. O movimento ecumênico vai ser o responsável pelo desvio de milhões de almas da verdade de Deus para a adoração do anticristo. Então, quando você lê esse livro aqui, uma leitura pesada, no que diz respeito aos horrores, dos sofrimentos das pessoas aqui descritas. Então, a cada página, você vai ficar surpreso e horrorizado. Você vai constatar que pessoas literalmente deram sua vida para que hoje você tenha a Bíblia, em diversas traduções aí, à sua disposição. Então isso aqui custou o sangue de homens valorosos,
Então, quando você lê a sua Bíblia em português, né, isso custou sangue, porque o poder de Roma, né, porque quando a pessoa lê a palavra de Deus, eu tenho um filho, né, esse meu filho ele foi criado praticamente com os avós, né, questões que não vêm ao caso aqui, e pessoas muito católicas, né, certamente deram uma boa educação para ele, o ajudaram muito, sem dúvida, uma bênção. Entretanto, no que dizia respeito à área espiritual, ensinavam coisas contrárias à palavra. Bom, o que eu resolvi fazer então? Eu simplesmente vou, né, a cada aniversário eu dava uma Bíblia para ele. A Bíblia para esse meu filho. E essa história eu estou contando que ele me contou. Né? É um testemunho que ele me contou. Eu dava a Bíblia. Uma vez dei a Bíblia e também dei a ele uma bússola parecida com essa aqui. Dei a bússola e a Bíblia, né? Ele, para que isso, pai? É porque isso aqui é a bússola da alma, entendeu? Então você lê a palavra, né? Lê a palavra de Deus. Aí o que aconteceu? Ele disse para mim, o testemunho de conversão dele é bem interessante. Ele falou que leu o livro de Hebreus, né? Ele leu o livro de Hebreus. É um livro que eu gosto muito. Uma carta, uma epístola incrível. E esse livro exalta muito a pessoa de Cristo, né? Jesus, assim, é impressionante. Então ele disse para mim, pai, quando eu li o livro de Hebreus, foi interessante. Naquela noite, eu dormi católico romano, mas acordei crente em nosso Senhor Jesus Cristo e com a certeza da minha salvação. Então é um milagre, né, que a palavra de Deus produz no coração do homem, que tem que ser algo, a palavra de Deus é livre, né? Como Jesus falou, aquele que é nascido do Espírito é como o vento, né? Não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele não pode estar preso, né, a estruturas humanas, meras estruturas religiosas humanas que o impedem de conhecer o verdadeiro Deus mediante a palavra. Deus fala através da palavra. Não adianta. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, revelada nas Escrituras. Então, recomendo a vocês este livro de John Foxe. Se vocês puderem comprar aí na internet, o Livro dos Mártires. Esse aqui é da editora Mundo Cristão. Então, a leitura desse livro, eu já vou falando, ela é forte, muito amarga e tem que ser digerida aos poucos. Viu? Os relatos são reais e impactantes, porque são acontecimentos históricos que o tempo nunca conseguirá apagar. Nem mesmo os revisionistas, viu? Que ficam aí dizendo, a Inquisição foi uma coisinha, um tribunalzinho bobo, viu? Matou 15 pessoas só, né? Então é um tipo de leitura que nos faz refletir a respeito de que tipo de vida temos levado, que evangelho temos vivido e que exemplo temos deixado. E o principal, depois que você lê esse livro, é o seguinte: até que ponto eu e você estamos dispostos a chegar para defender a nossa fé,
que é um dom de Deus, né? Esse dom maravilhoso da fé em Cristo. Então, essa aqui é a grande dica de hoje, né? Leiam, pesquisem e se encantem e se decepcionem também, né, com a leitura desse livro. Até que ponto o homem pode chegar no que diz respeito à animosidade contra aqueles que servem ao Deus verdadeiro através do alimento da sua palavra. Fica a dica.